Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, ok? Então, bem-vindos a mais uma super aula de matemática. E os nossos assuntos hoje são muito legais, beleza? Então vamos ver o que a gente estudou hoje. Bora lá! Retas paralelas e perpendiculares. Beleza pessoal, vamos lá. Nós aqui temos hoje retas paralelas e perpendiculares. Professor, por que a gente está estudando sobre essas retas? Se você lembrar, a gente já estudou sobre algumas retas, né? Quando a gente estava entrando aí no contexto das figuras geométricas, que era sobre sólido geométrico, né? Sobre as figuras planas, né? E não planas, beleza? E a gente tem aqui hoje retas paralelas e perpendiculares por um motivo, que qual é? Que a gente vai começar a pegar assuntos sobre polígonos, certo? E polígonos são formados por retas, beleza? Alguns por retas paralelas, né, juntas aí com retas perpendiculares ou retas concorrentes, né? Mas a gente vai ter que entender o processo das retas aí no processo da formação dos polígonos, ok? Beleza, né? Então vamos lá, aqui a gente tem esses dois aqui, certo? Pra gente ter aqui uma noçãozinha de que são. Primeiro, o que é uma reta, né? Uma reta é um ponto, né? A gente pode dizer que uma reta é uma... Vai ficar bem reto, tá? Mas é só pra gente ver. Pronto, temos uma reta, certo? Vou colocar como reta R, tá? Uma reta é o que? Uma reta aí é vamos dizer aqui, pra gente entender direitinho, né? É uma linha, né? Que não tem nem começo nem fim, ok? Então uma reta, beleza? Não importa o tamanho, tá? Não importa o tamanho dela, certo? Poderia pegar essa folha inteira, seria a reta, ela nunca iria acabar, certo? Porque ela é infinita, não tem nem começo nem fim. A gente tem alguns conceitos, por exemplo, se a gente tem um ponto que... Uma reta que começa aqui, por exemplo, certo? E a gente dá para ele aqui um ponto A, por exemplo, tá? E a gente tem um ponto para terminar, né? Então a gente tem o que? A gente tem o ponto A, o ponto B e a reta passou, certo? Então quando a gente tem assim, a gente tem o que? Uma semi-reta, certo? Que a gente tem um pedaço aí na reta, mas a reta continuou, ela não terminou, certo? Se a gente pegar apenas esse A e B, a gente tem o que? Apenas uma reta que começou, que terminou com dois pontos, beleza? Então a gente diz que isso aqui é um segmento de reta porque ela é um pedaço de uma reta, beleza? Então a gente tem aí esses conceitos. Interessante dizer para você que as retas elas são classificadas, né, aqui com uma letra minúscula, né? E os pontos com letras maiúsculas, beleza? Mas professor, o que são retas paralelas? Primeiro, paralelas, né? Paralela, pessoal, é o seguinte. Paralela. Retas paralelas são aquelas que você vai desenhar, que você vai encontrar aí, que elas nunca vão se encontrar, certo? São aquelas que nunca se encontram. E não importa como você desenhe, elas nunca vão se encontrar. Quer ver um exemplo? Um exemplo de retas paralelas. Temos essa reta R. E nós temos essa reta S. Certo? Se você continuar puxando essa reta para lá, essa reta R para lá, ela nunca vai acabar e também nunca vão se encontrar, certo? Porque para essas retas poderem se encontrar, no máximo elas teriam que fazer aqui uma curva aqui, né? Então elas nunca se encontrariam, beleza? É claro que eu estou dizendo que se no caso ela for retinha mesmo, né? Porque no caso como eu desenho aqui, talvez elas fossem se encontrar porque eu não estou usando régua, algo do tipo. Mas o que eu estou dizendo para você é que imagine que essa reta, ela é uma reta mesmo, bem retinha, tal, sem nenhuma curva nem nada, ela é uma reta. Então quando elas nunca se encontrarem, reta paralela. Beleza, professor? Elas só podem vir deitadas? Não, elas também podem vir em pé, certo? Pode ser assim também, ó. Ó, presta atenção, reta R e reta S. Essa reta aqui nunca vai se encontrar com essa, beleza? Então é uma em cima ou embaixo, uma de lado, outra do outro, mas nunca se encontra. Beleza? Então retas paralelas, ok? E nós temos a nossa reta perpendicular. O que são essas perpendiculares? Perpendiculares, certo? Essas retas perpendiculares elas são bem parecidas e próximas das retas concorrentes. Alguém lembra aí das retas concorrentes? Retas concorrentes são qual? Aquelas que em determinado momento elas vão se cruzar. Então, diferente da paralela, a perpendicular, ou melhor dizendo, a concorrente, certo? Vai se cruzar. Por exemplo,
se a gente fizesse aqui essa reta R e essa reta S, tá? Então essa reta aqui é R e essa reta aqui é a S, certo? Então, ó, concorreram bem aqui, ó. Então, todas as duas retas, né, que se encontrarem em um ponto específico, são retas concorrentes, beleza? Então essa reta aqui, ó, é uma reta concorrente, certo? Concorrente, beleza? Porque ela se encontrou bem aqui, ó, as duas retas. Então ela tem um ponto específico que poderia ser aqui o ponto O, por exemplo, beleza? Se encontrou bem aí, certo? Mas professor, por que você está falando da reta concorrente? Porque a reta concorrente e a reta perpendicular, elas são bem parecidas, certo? Em que ponto? Que como a reta concorrente ela se cruza, a reta perpendicular também. Como assim? A reta perpendicular, pessoal, ela é uma reta que vai ter um ponto também específico, certinho, um pontinho específico, só com um detalhe. Qual que é o detalhe? A formação das retas vai formar nelas um ângulo de 90 graus em todas as retas, beleza? Vai formar um ângulo de 90 graus, beleza? Então essa reta S e essa reta T, certo? Vão formar aqui, ó, ângulos de 90 graus. Como que é essa reta de ângulo de 90 graus, professor? Se a gente pegasse apenas essa parte aqui de cima, ó, está vendo que ele parece um L? Deixa eu fechar aqui para você ver. Ó, se você prestar atenção, ele não parece um L? Parece, né? Aqui ele não está aparecendo muito porque eu não estou usando régua, beleza? Então ele está um pouquinho desigual. Mas existe aqui uma espécie de um L, tá? E quando elas formarem essa espécie de um L, tipo isso, ó, certo? Que era para ser isso aqui, ó, beleza? Ela forma um ângulo aí de 90 graus que a gente chama de ângulo reto, certo? Deixa eu colocar aqui reto. Beleza? Então, quando duas retas se cruzarem, tiverem um ponto específico e formarem 4 ângulos de 90 graus, a gente chama ela de reta perpendicular. Ok? Então, se a gente prestar atenção, se a gente separar aqui, ó, vai ter um ângulo como esse, ó, uma reta como essa, certo? Vai formar esse ângulo. Se a gente fechar aqui, ó, do mesmo jeito, beleza? Se a gente fechar bem aqui, esse aqui também vai, beleza? E se a gente fechar em cima, esse também vai. A figura aqui tá um pouquinho assim, né, diferente do que deveria ser, porque eu não tô usando régua, beleza? Então, por isso que não tá dando direitinho, beleza? Mas quando fechar aí, formar ângulo de 90 graus, reta perpendicular. Professor, mas de onde vem o entendimento de que esse L aqui, ó, é 90 graus? Simples, beleza? Deixa eu fechar bem aqui pra gente só tirar isso aqui. Você lembra da aula passada que a gente fez uma circunferência? A circunferência ela faz o que? Ela mede os graus, né? Então uma volta completa na circunferência é 360 graus. Então se a gente dividir uma circunferência ao meio, aqui em cima a gente vai ter o que? 180, aqui embaixo 180 graus, beleza? Mas você presta atenção, se em cima é 180, se você dividir no meio, ó, ficou o que a gente pegou aqui. Metade de 180 é o que? 90. Por isso, esse Lzinho, a gente diz que é 90 graus e é um ângulo reto. Então, se dividiu no meio, aqui ficou 90, aqui também ficou 90. Beleza? Então, ó, uma circunferência, uma volta inteira, 360. Dividiu no meio, deu 180. Dividiu 180 aqui no meio, ó, virou um L, que é 90 graus. Que é o que a gente tem bem aqui, ó. Por isso que a gente diz que é ângulo reto, ok? Então, reta paralela nunca se encontra, reta perpendicular se encontra em um ponto específico e formam aí ângulos de 90 graus aí em seu encontro, beleza? Nesse caso a gente usou aqui isso para exemplificar, ok? Então, espero que você tenha compreendido, entendido e até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!